Pai Senhor, irmãos, boa noite, tudo bem? Espero que os irmãos estejam todos bem. Já quero, nesse início dessa live, convidar os irmãos que estão nos acompanhando a compartilhar essa live, a estar divulgando, essa live aí nas redes sociais. Quem puder e quiser fazer isso, é interessante porque distribui para mais pessoas, tá, irmãos? Estou vendo os irmãos entrando, pastora Terezinha, Gabriel, evangelista Lucas, diaconisa Guilmar, Maleca, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a live num horário um pouco diferente. Confesso que para os irmãos que eu acabei de chegar, Acabei de chegar do trabalho, então hoje a rotina foi um pouco diferente, não consegui fazer a live de manhã, No caso, o meu trabalho, alguns dias agora já está voltando ao presencial, graças a Deus por isso, mas muda um pouco a nossa rotina, aquilo que a gente já tinha preparado. Então a gente vai adaptando. Irmãos, preciso dar alguns recados para os irmãos antes da gente estar iniciando propriamente a live da leitura. Amanhã é a distribuição dos alimentos e dos agasalhos, da nossa campanha de agasalho. Então, se você vai participar, esteja pronto para isso, essa vai ser a distribuição, a primeira distribuição do ano, em alguns momentos a gente faz mais de uma, mas essa está sendo a primeira do ano. Amém? Nós continuamos com a escola dominical, tá, irmãos? Aos domingos, de maneira presencial e online, para os adultos. Escola dominical também para as crianças, tá, irmãos? A escola dominical das crianças, ela é totalmente presencial, tá, irmãos? Então, porque a gente não consegue transmitir os dois ao mesmo tempo, tá? Então, a gente não tem essa estrutura para fazer diversas transmissões ao mesmo tempo. Amém, irmãos? Eu quero convidar os irmãos agora para a gente estar orando ao Senhor. E aí a gente já vai iniciar na leitura da palavra de Deus. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por esse dia. O Senhor venha alcançar, Senhor, os lares dos meus irmãos, os corações, ó Pai. Senhor, apazigua, Senhor, toda a ansiedade, Senhor, toda a correria, Senhor, no meu coração. Senhor, no nome de Jesus, que nós venhamos estar tranquilos e atentos para ouvir a Tua voz, Senhor. Se mais alguns dos meus irmãos, Senhor, está ansioso, Senhor, está chegando agora, está na correria do dia a dia, Senhor, derrama, Senhor, da paz sobre os corações, Senhor, que cada um venha se acalmar, se apaziguar, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, revela, Senhor Jesus, aquilo que o nosso coração precisa, Pai, e revela a Tua palavra a nós, segundo a necessidade de cada um. Em o nome de Jesus, nós pedimos e cremos, Senhor. Amém. Irmãos, vamos para a nossa leitura. Deixa eu dar uma... Estou tomando um cafezinho, porque eu realmente, irmãos, acabei de chegar do serviço. Mas vamos lá. E a gente chega meio acelerado, É engraçado quando a gente chega do serviço, está meio em cima da hora. E eu tinha combinado com os irmãos que a gente iria iniciar às 20h30, E aí a gente chega meio acelerado porque a gente está atrasado, A gente está atrasado. Mas eu peço um pouquinho da paciência dos irmãos, Por causa desse atraso, E vamos para a leitura. Êxodo capítulo 27, verso 1.
Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Usando madeira de acácia, construa um altar quadrado com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formem uma só peça. Revista o altar com bronze. Faça baldes para recolher as cinzas e também pás, bacias, garfos, para carne e braseiros. Todos de bronze. Faça ainda uma grelha de bronze e 4 argolas de bronze, uma para cada canto da grelha. Coloque a meia altura do altar, debaixo da borda. Para transportar o altar, faça varas de madeiras de acácia e revista-as com bronze. Passe as varas por dentro das argolas, dos 2 lados do altar, quando ele for transportado. O altar deve ser oco e feito de tábuas. Faça-o de acordo com o que lhe foi mostrado no monte. Em seguida, faça um pátio para o tabernáculo, fechando-o com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul terão 45 metros de comprimento e serão penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com os ganchos e argolas de prata. Coloque do lado norte cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio terão 22,5 metros de comprimento e serão penduradas em 10 colunas apoiadas em 10 bases. No lado leste do pátio, ou seja, na parte da frente, as cortinas também terão 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficará do lado leste, situada entre 2 cortinas. A cortina do lado direito terá 6,25 metros, 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Para a entrada do pátio, confeccione uma cortina com 9 metros de comprimento. Faça-as de linho finamente tecido e enfeite-a com lindos bordados de fio azul, roxo, vermelho. Pendure-a em 4 colunas, cada uma firmemente apoiada em sua própria base. Irmãos, queria chamar a atenção dos amados, né, para esse versículo, né? É um versículo que fala, né, para que sejam feitas cortinas e sejam enfeitadas. Enfeite-as com lindos bordados de fio azul, roxo e vermelho. Atente a isso, irmãos. O Senhor Jesus se preocupou até com o enfeite da cortina, né, desse tabernáculo que foi construído, né, ou que está sendo construído. Cortinas compridas, irmãos, 40 e poucos metros, 22 metros, mas tudo detalhado, né, tudo detalhado pelo Senhor. Vamos continuar vendo, né, esses detalhes. Todas as colunas ao redor do pátio devem ter argolas e ganchos de prata e bases de bronze. No total, o pátio terá 45 metros de comprimento e 22,5 metros de largura,
com divisórias feitas de cortinas de linho finamente tecido com 2,5 metros de altura. As bases das colunas serão de bronze. Serão de bronze todos os utensílios para as cerimônias do tabernáculo, além das estacas usadas para sustentar o santuário e as cortinas do pátio. Ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. O candelabro ficará na tenda do encontro do lado de fora da cortina interna, que protege a arca da aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. Irmãos, o candelabro ficará na tenda do encontro do lado de fora. E os sacerdotes, Arão e seus filhos, manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor durante a noite toda. Irmãos, eu sempre falo que alguns textos ali do Antigo Testamento, hoje nós não temos o tabernáculo e nem o templo, não temos nenhum dos dois. Mas isso é simbólico para nós hoje. Por que simbólico? Porque hoje nós somos o tabernáculo do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. E esse templo, irmãos, nós devemos ter o cuidado, nós devemos ter o zelo, nós devemos manter as lâmpadas acesas, nós devemos nos manter acesos na presença do Senhor. E nós devemos ter todo esse cuidado com o nosso tabernáculo. Então, que somos nós, é a nossa vida, é o nosso coração, é a nossa mente. Nós devemos manter esse cuidado, todo esse cuidado que o Senhor ele vem descrevendo, que ele vem falando, inclusive até dos enfeites, que nós devemos ter essa atenção para isso. Capítulo 28, irmãos. Mande chamar seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os dos demais israelitas, para que me sirvam e sejam meus sacerdotes. Faça para Arão roupas sagradas, trajes de grande beleza e esplendor. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de que confeccionem para Arão roupas que o consagrarão como sacerdote para o meu serviço. Irmãos, esse é um versículo interessante de a gente entender. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito de sabedoria. Irmãos, até a sabedoria dos artesãos veio do Senhor. Esse é um versículo que fala claramente isso. Chame os artesãos que eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de que confeccione para Arão roupas que os consagrarão como sacerdote. É o Senhor que inspira os artesãos ali. Era o Senhor que inspirava eles. Essas são roupas que devem confeccionar Essas são as roupas que devem confeccionar: um peitoral, um colete, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Devem fazer essas roupas sagradas para seu irmão Arão e para os filhos deles vestirem, quando me servirem como sacerdote. Dê a eles, portanto, linho finamente tecido com fios de ouro e de tecido azul, roxo e vermelho. Os artesãos devem fazer o colete sacerdotal de linho finamente tecido e artisticamente bordado, usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete terá duas peças,
unidas nos ombros, por 2 ombreiras. O cinturão decorativo será feito dos mesmos materiais: linho finamente tecido, bordado com fios de ouros e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes das tribos de Israel. 6 nomes em cada pedra, organizados de acordo com a ordem de nascimento dos filhos de Israel. Grave esses nomes nas 2 pedras, da mesma forma que o ourives grava um selo. Em seguida, encrave-as em suportes de filigranas de ouro. Prenda-as às ombreiras do colete sacerdotal, como recordação de que Arão representa os israelitas. Arão levará esses nomes sobre seus ombros, como lembrança contínua sempre que se apresentar diante do Senhor. Faça suporte para as pedras com filigranas de ouro. Trance 2 correntes de ouro puro e prenda aos suportes de filigrana sobre as ombreiras do colete. Em seguida, faça com grande habilidade o peitoral para decisões. Confeccione-o de modo que combine com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido com fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o peitoral de uma só peça, dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. Fixe no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira terá um rubi, um topázio e um berílio. A segunda fileira será composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira será composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira terá um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras serão presas a suportes de filigranas de ouro. Cada pedra representará um dos 12 filhos de Israel, e o nome da tribo correspondente será gravado na pedra como um selo. Irmãos, eu queria fazer uma pausa aqui. A gente viu, que haveria 2 pedras, com os nomes das tribos de Israel, e agora cada uma das pedras, enfileiradas ali no peitoral, representando o nome de Israel, o nome das tribos de Israel. Irmãos, o Senhor ele fez uma promessa a Jacó, e o Senhor fez uma promessa antes de Jacó a Abraão, que Deus iria multiplicar os filhos de Abraão, as gerações de Abraão, como a areia do mar e as estrelas do céu. Quando a gente vê essa representatividade dos nomes, das tribos, irmãos, é símbolo da história desse povo. Para que aquele povo, a hora que ele olhasse um sacerdote, ele lembrasse das tribos de Israel, da onde que Deus tirou, da promessa que foi feita. Isso é simbólico, irmãos, isso é simbólico. Hoje, os pastores não usam essa roupa toda diferente, não usam o turbante, apesar que alguns até têm querido trazer essas coisas de volta, mas isso foi para aquela época, irmãos. Mas é símbolo para a nossa época, símbolo daquilo que Deus fez nas nossas vidas, daquilo que Deus fez em nós como igreja, como igreja do Senhor, aquilo que Deus fez, os nomes ali, irmãos, significavam as promessas que Deus fez aos patriarcas e às gerações que seguiram.
Então é Deus sempre lembrando isso, ó, eu olho para vocês como um povo, eu olho para vocês, eu não me esqueci das promessas, as quais eu fiz a esse povo. Amém, irmãos? Seguindo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, faça correntes e fios trançados de ouro puro. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as aos cantos superiores do peitoral. Amarre as 2 correntes de ouro nas 2 argolas dos cantos superiores do peitoral. Amarre as outras pontas da corrente aos filigranas de ouro sobre as ombreiras do colete. E em seguida faça mais 2 argolas de ouro e prenda as bordas interiores do peitoral junto ao colete. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda-as à parte da frente do colete, abaixo das ombreiras, e logo acima do nó, com o qual o cinturão decorativo é amarrado ao colete. Depois prenda as argolas inferiores do peitoral às argolas do colete com cordões azuis, para que o peitoral fique firmemente preso ao colete, acima do cinturão decorativo. Com isso, Arão levará os nomes das tribos de Israel sobre o seu coração no peitoral, para decisões quando entrar no lugar santo. Essa será uma lembrança contínua de que ele representa o povo diante do Senhor. Dentro do peitoral, para decisões, coloque o Urim e o Turim, para que Arão os leve sobre o coração, quando se apresentar diante do Senhor. Assim, sempre que se apresentar diante do Senhor, Arão levará sobre o coração os objetos usados para determinar as decisões a respeito do povo de Israel. De uma só peça de tecido azul, confeccione um manto, que é usado com o colete sacerdotal. Acho que foi dessa construção, dessas ordenanças, né, que alguns irmãos usam, né, até hoje, né, o manto, né. Então o manto era essa peça azul, feita de tecido azul, né. Faça uma abertura para a cabeça de Arão no meio da peça e reforce a abertura com uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs e fios de tecido azul, roxo e vermelho e prenda as bordas do manto com sinos de ouro entre elas. Os sinos de ouro e as romãs serão intercalados por toda a volta da borda. Arão vestirá esse manto sempre que servir diante do Senhor, e os sinos tocarão quando ele entrar na presença do Senhor, no lugar santo, e também quando ele sair. Se ele usar o manto, não morrerá. Em seguida, faça uma tiara de ouro puro e grave nela como em um selo as palavras Santo para o Senhor. Prenda a tiara com cordão azul à parte da frente do turbante de Arão. Arão a usará na testa, para que tome sobre si toda a culpa dos israelitas quando consagrarem suas ofertas sagradas. Terá de usá-la sempre na testa, para que o Senhor aceite o seu povo. Teça a túnica bordada de Arão com linho fino. Com o mesmo linho, faça o turbante. Confeccione também o cinturão e enfeite-o com bordados coloridos. Para os filhos de Arão, confeccione túnicas, cinturões e turbantes especiais, trajes de grande beleza e esplendor. Vista seu irmão Arão e os filhos dele com essas roupas. Em seguida, unja-os e consagre-os, santifique-os para que sirvam como meus sacerdotes. Irmãos, esse é um versículo que a gente pode aplicar, né, para as nossas vidas. Deus hoje nos chama de reis e sacerdotes. Tanto os reis quanto os sacerdotes, irmãos, eram ungidos, né, que nós viemos ungir, né, as nossas vidas, né, e não só
ungir, mas consagrar e santificar nossas vidas ao Senhor. Mais uma vez, né? Hoje, né, existe a unção, né, dos pastores, né, existe a unção dos diáconos, mas a gente não tem, né, toda essa roupagem, né, mas isso tem um significado, irmãos, espiritual. Que toda essa preocupação, né, ela não seja visual só. Né? Lógico que a gente tem que se vestir com decência, irmãos. A gente não pode causar escândalo, né, com as nossas vestes. Mas toda essa preocupação do Senhor em vestir os sacerdotes com beleza, que isso reflita na nossa veste espiritual. Né, que nós venhamos nos preocupar com a nossa veste espiritual na presença do Senhor. Isso é muito interessante, irmãos, e é de muito aprendizado. Porque às vezes a gente até se preocupa com a nossa roupa, com as nossas vestes físicas. Né? Não, eu me visto decentemente, eu procuro, né, não vestir roupas apertadas, transparentes, curtas, né? Eu procuro usar de decência. Mas e espiritualmente? E espiritualmente? Como que você está vestido? Como que estão as suas vestes? Existe toda essa preocupação. Irmãos, o Senhor, Ele deu detalhes. O Senhor foi detalhista nessas roupas aqui. Assim como o Senhor é detalhista em relação a santificarmos a nossa veste espiritual. Nós devemos estar em santidade com o Senhor. Amém, amados? Faça também roupas de baixo, de linho, para serem usadas diretamente sobre a pele, indo da cintura até a coxa. Arão e seus filhos deverão usar esses calções, sempre que entrarem na tenda do encontro, ou se aproximarem do altar, para servir um lugar santo. Desse modo, não levarão culpa alguma sobre si, e não morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e todos os seus descendentes. Irmãos, a gente encerra essa leitura, né, da palavra. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. E mais uma vez, às vezes a gente lê um texto assim, ou um texto de genealogia, um texto bem específico para a época, e às vezes a gente fica pensando, poxa vida, pastor, por que eu tenho que ler, né, todos... Por que a gente lê esses textos que são mais específicos para a época? Né? Justamente, irmãos, porque é o significado que isso tem para nós hoje. Talvez hoje nós não vamos fazer, né, pegar essas pedras preciosas, o bordado de ouro, né? A gente nem tem essas condições, né, de comprar pedras preciosas e tal. Mas é simbólico isso, irmãos. Isso traz para a nossa vida espiritual. O quão importante é a gente cuidar dos detalhes da nossa vida espiritual. Quão importante é a gente cuidar, né, das coisas, né, o bordado, né, as coisas mínimas às vezes que vão afetar a nossa parte espiritual. Que nós devemos entender isso, e o Senhor se preocupava com isso. E hoje é símbolo para a gente. Essas coisas são símbolo daquilo que nós temos que nos preocupar. Amém, amados? Eu agradeço a presença dos irmãos. Eu nem sei quanto tempo que a gente está aqui, né? Mas geralmente a gente faz, né, em 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos. E eu agradeço os irmãos que estão ao vivo, agradeço os irmãos que vão estar vendo, né, também a live posteriormente. Né? Lembro os irmãos, né, essa é uma live de leitura, irmãos, bíblica. Ela não é uma live de estudo bíblico detalhado, né? E para isso nós temos a escola dominical. E eu queria reforçar esse convite aos irmãos. Irmãos, nós vivemos em uma época em que as pessoas
pelos mais diversos motivos, elas trazem, né, às vezes, a palavra de Deus distorcida, às vezes um evangelho que não é o evangelho que Cristo pregou, às vezes coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, apesar de trazerem às vezes a palavra de Deus, não estão de acordo. E como a gente vai discernir o que é certo e o que é errado, irmãos? É estudando a palavra de Deus, é estudando, é estando, né, numa escola dominical, lendo a palavra, pedindo conhecimento, pedindo sabedoria para o próprio Senhor nos revelar, irmãos. Então, eu reforço e peço aos irmãos, estejam na escola dominical, estejam buscando a palavra de Deus. Nós estamos vivendo momentos difíceis, irmãos. Não são bons momentos que nós vivemos. Há muita distorção da palavra. Né? Alguns falaram, né, que a palavra de Deus precisa de uma atualização, irmãos. Misericórdia, né? A palavra de Deus não precisa de atualização. Quem precisa de atualização somos nós. Nós precisamos ser modificados pela palavra de Deus. E não a palavra se adequar a nós. Tá? Então eu deixo esse convite para os irmãos, estejam, né, na escola dominical, todos os que puderem, faz um esforço, irmãos. É domingo, é de manhã, é gostoso. Domingo também é o único dia, irmãos, que eu tenho para dormir, né? Só que dormir até mais tarde. Eu tô me recordando aqui, eu não tô com acesso ao chat. Eu não sei se alguém falou no chat, mas essa semana, eu tô aqui falando sobre a escola dominical, né? Mas essa semana em especial, nós não teremos a escola dominical, porque a gente vai fazer justamente a transmissão. Eu estou abrindo aqui o chat, irmãos. A gente vai fazer a distribuição dos alimentos, e às vezes essa distribuição, irmãos, estende um pouco na madrugada. Então, excepcionalmente, essa semana, nós não vamos ter a escola dominical, tá? Ela será cancelada, tá? O evangelista Lucas, por favor, confirme para mim essa informação, mas eu acredito que ela será cancelada. Não haverá aula dominical, exatamente. E devido a o estender, né, o estender ali do trabalho, né, de entrega de agasalhos. Então, o que eu peço para os irmãos? Irmãos, eu sei que a gente não vai estar na escola dominical, mas isso nada impede de a gente manter, né, uma leitura bíblica, né, estudar a palavra de Deus, apesar de não haver na igreja, né, nessa semana, tá, irmãos? É só essa semana, por causa do trabalho de entrega de alimentos e agasalhos. Então, eu ressalto essa importância ainda, irmãos, de nós estudarmos a palavra de Deus. Ah, pastor, mas assim, é difícil a gente entender, irmãos. Tem Bíblia hoje, em qualquer linguagem, em qualquer língua, você aprende até a falar outra língua, né? Em inglês, em espanhol, a gente tem a Bíblia hoje disponível, né? Então, assim, a linguagem, né, ser uma linguagem um pouco mais complicada, né, a gente já tem solução para isso. Ah, pastor, mas é que dá sono. Quando eu começo a ler a palavra de Deus, dá sono. Irmãos, de todo mundo dá sono, né? A gente, no início, a gente vai ter que ir contra a nossa carne mesmo. Porque a gente vai começar a ler, vai dar sono, né? A gente vai querer parar. Mas põe um propósito. Começa com um propósito pequeno, né? De repente, um capítulo por dia, né? Um capítulo por dia ali, né? Já vai. Comece pelos evangelhos, né? Comece pelas cartas de Paulo, né? Pelo Novo Testamento. Não que a gente não possa começar pelo Antigo Testamento. Lógico que a gente pode, irmãos. Toda palavra é proveitosa. Mas
ali no Novo Testamento, a gente consegue enxergar, né, os feitos de Jesus, aquilo que Jesus fez, né, as curas, os milagres, os ensinamentos doutrinários de Paulo, do apóstolo Pedro, alguns acontecimentos com eles, né, com os demais apóstolos. Então, assim, coloque esse objetivo, irmãos, né, de leitura da palavra. E pede para o Espírito Santo de Deus, né, abrir o seu entendimento, que o Espírito Santo de Deus vai abrir, irmãos. Eu falo para os irmãos, né, eu acho que eu já comentei, né, quando eu era bem criancinha, né, eu não sabia nem o que eu estava fazendo na igreja. Né, eu ia na igreja porque meus pais falavam para ir e acompanhava ele. Né. Com o avançar, né, do tempo, o Senhor foi me dando entendimento, e o Senhor foi revelando a sua palavra, né, e foi se revelando a mim. E o Senhor é assim com todos, irmãos. No começo a gente lê, a gente às vezes está no culto, a gente nem sabe por que a gente faz algumas coisas, nem sabe por que a gente está no culto, a gente não tem entendimento, é que nem criança, bebezinho mesmo. Mas o Senhor, ele vai abrindo a nossa mente e vai nos revelando a palavra. Mas a gente tem que buscar. Amém, amados? Eu agradeço a presença dos irmãos e eu queria convidá-los para a gente estar orando e para a gente estar encerrando esse momento de leitura da palavra. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Que esse mesmo cuidado, Senhor, que o Senhor teve na construção do tabernáculo, Senhor, na construção do altar, na construção dos utensílios do altar, na construção das roupas, nós venhamos ter também, Senhor, na construção do nosso altar, o nosso altar ao Senhor, Pai. Que nós venhamos construir dia após dia o nosso altar ao Senhor, um altar de adoração, um altar que glorifique o nome do Senhor, que a nossa vida venha glorificar o Teu nome, Pai. Que as pessoas venham olhar para nós, Senhor, que as pessoas venham olhar para os nossos olhos e enxergar dentro de nós um altar que foi construído para Ti, Senhor. Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda na nossa pequenez, ó Pai. E que o Senhor venha crescer, ó Pai, e que nós venhamos diminuir, no nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe e nós nos vemos sábado na distribuição do alimento para quem for, ou no domingo no culto. Deus abençoe os amados, os irmãos venham ter um bom final de noite, em o nome de Jesus.